Bom, nós vamos dar sequência ao nosso encontro. Eu vou passar a palavra ao Dr. Clodomiro. E quero dizer, professor Clodomiro, que é uma honra recebê-lo, né? Nós, tanto da Unopar como da Escola da Magistratura, nossos alunos, temos aí a grata satisfação de ter um convidado, né, com a sua formação, né, e com a sua qualificação. O senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui o Dr. André Trindade e também o professor Dr. Flávio Bento, né, da Unopar, pelo acolhimento nessa importante instituição, Casa do Conhecimento e do Saber. Eu cumprimento também aqui o Dr. Alberto Júnior Veloso, pela extensão do convite, o Dr. Abelar, dividindo aqui a mesa comigo, e também o Dr. Rodrigo, presente conosco. Cumprimento a todos alunos e alunas da Unopar e também da Escola da Magistratura, onde eu tive o prazer, a satisfação de lecionar ali nesses últimos dias. É sobre essa temática do livro Humanidades que farei a minha palestra. Dei como título Direito e as Humanidades. Veja, em vários momentos da fala do Dr. Abelar, ficou registrado essa diferença entre o direito e as humanidades, sobretudo em relação à filosofia. Até pela deferência positiva que ele fez ao filósofo, né, lá no banco, né? Ora, existe sim uma diferença fundamental. Por quê? Porque o direito ele trabalha numa perspectiva técnica. E as humanidades, elas têm uma outra característica. Se nós tomarmos aqui dois conceitos fundamentais, e eu, como da área de filosofia, sempre gosto de me remeter aos gregos, né? Se nós voltarmos aos gregos, nós vamos perceber o seguinte: dois conceitos fundamentais para explicitar essa diferenciação. O direito é tekné, é técnica, ou seja, para a sua operacionalidade, nós precisamos basicamente de dois elementos: conhecimento e habilidade no emprego desse conhecimento. A poiesis, que é o que expressa as humanidades, do modo geral, que expressa a poesia, a literatura, a arte, a pintura, a música e também a própria filosofia. Ora, a poiesis, grande maioria das vezes, ela demanda não conhecimento, ela demanda uma capacidade imaginativa e criativa. Ou seja, nós temos no campo estético uma vazão muito maior do que aquela exigida no campo técnico. Então, se nós colocarmos esses dois campos nessa perspectiva, nós vamos perceber o seguinte: o direito ele tem, do ponto de vista técnico, uma utilidade significativa. E quando você olha para a área das humanidades, você vai perceber o oposto, uma inutilidade quase que absoluta. E a grande pergunta é: por que nós precisamos fazer essa unidade? Por que nós precisamos aproximar o direito das humanidades, sendo que, para muitos, nós estamos, na verdade, chovendo no molhado, buscar aplicar algo que é inútil para uma reflexão ou uma prática que é eminentemente útil, sobretudo para a sociedade. Quando nós falamos aqui em inutilidade da poiesis, inutilidade da arte, inutilidade da filosofia, eu me lembro de um episódio muito interessante que aconteceu comigo lá na universidade, uma manhã bem fria, mas bem ensolarada também. De repente, olhando pela janela da minha sala de permanência, eu vejo os alunos de artes, né, todos nus, andando pelo campus e fazendo um processo ali de interação do nu artístico com o ambiente natural, né? As pessoas se abraçando a árvores, rolando na grama, e, de repente, chega a segurança da universidade e recolhem a todos. Veja, aquela expressão artística, aquela expressão estética que, para muitos, é totalmente inútil, para mim, pessoalmente, teve um caráter terapêutico, né? Porque eu tinha uma crise, vivia uma crise profunda, achando que a filosofia realmente não servia para nada. Já estava na universidade há 3 anos ensinando algo que eu falava: para que isso? E no momento que eu olho aquela cena, eu percebo que realmente existe algo mais inútil que a filosofia, né? Eu fui curado naquele momento.
em relação a essa questão da inutilidade. Veja, é uma brincadeira, aconteceu, mas é uma brincadeira. Eu não estou aqui denegrindo o papel da arte, apenas mostrando que o nosso caráter, do modo geral, para a mensuração da ação, exige, muitas vezes, utilidade. E aquilo que não tem utilidade, nós passamos distante. Então, essa discussão hoje entre direitos e humanidades não deve caminhar por essa perspectiva. Por quê? Eu creio que, para o magistrado, não tem muita serventia dar uma decisão, montar uma sentença, colocando poesia, citando literatura, né? Citando passagens filosóficas. Eu acho que não é esse o elemento importante e fundamental. O elemento mais importante é quando nós olhamos para a nossa tradição, a tradição do pensamento ocidental, e começamos a perceber o seguinte: o direito, para nós hoje, que é eminentemente técnico, e cava um fosso com as humanidades, lá para os gregos, o direito não era nem tecné e nem poiesis, o direito era praxis. E praxis significa o quê? Significa aquela dimensão que está implicada com a ação humana. A nossa ação que nós projetamos a todo momento e que, grande maioria das vezes, por meio dela, numa tomada de decisão, criamos algumas tragédias, pessoais ou coletivas. Portanto, o direito ele está inscrito nesse conceito de praxis, que o filósofo Aristóteles registrou pela primeira vez, chamando isso de razão prática. Ou seja, a razão prática é um campo específico lá na filosofia, que vem da antiguidade e se ocupa fundamentalmente com a reflexão da ação. E essa ação pode ser vista, analisada e perspectivada em 3 segmentos diferentes. Ação do ponto de vista pessoal, a minha ação, a ação do Clodomiro, do Dr. Abelard, que pode ser avaliada do ponto de vista ético, implicado nos valores que são praticados por uma comunidade, reconhecidos por uma comunidade. Portanto, a ação também é possível de ser avaliada do ponto de vista da política, da ação distribuída coletivamente, na forma como a ação individual interage com a outra parte. A relação de uma interação, de uma interação social ou de uma integração social. Porém, a ação ela também é possível de ser avaliada e perspectivada do ponto de vista normativo. Entra o papel aí do direito. Logo, quando nós olhamos para essa estrutura que eu apresento para vocês, o direito não era, então, nem técnica e nem poiesis. O direito era praxis. O direito era razão prática, segundo a colocação do filósofo Aristóteles. E veja que interessante. A razão prática que contempla a ação do ponto de vista ético, político e jurídico, ela é misturada, ela é o que? Aprendida numa síntese que nos leva a uma reflexão que é dada pelos direitos naturais. Ou seja, a argamassa que permite, que possibilita a junção da ação do indivíduo com a sua coletividade e uma referência normativa nesse campo político e individual, que interlaça a ação individual e social, ela é dada na ótica do justnaturalismo. Ou seja, é necessário perceber aí que o justnaturalismo ele nasce com uma questão bastante simples. A questão em relação à facticidade da ação praticada no solo de uma sociedade e a legitimidade dessa norma que dispõe a referência a essa facticidade. Traduzindo isso em miúdos, nós temos, no fundo, que uma relação entre a validade de uma norma dada, positivada na estrutura da política, e quando nós perguntamos onde se encontra a legitimidade dessa norma que é válida, referendada socialmente. Os direitos naturais surgem basicamente dessa perspectiva e almejam o seguinte: não basta a validade da norma, é necessário que a norma, além de ter uma aceitabilidade social, ela tenha também o quê? A pretensão de realização da justiça. Esse é o elemento importante. E a questão é que nem sempre se encontra a justiça na própria facticidade dada pela ação num contexto social. Então, os direitos naturais, eles nascem dessa bifurcação. Eu tenho, de um lado, a validade de uma norma dada e positivada em solo político,
mas, por outro lado, eu me questiono acerca da legitimidade que sustenta a validade dessa norma do ponto de vista social. É justamente nessa bifurcação que nasce uma discussão muito interessante, que, do meu ponto de vista, marca toda a metodologia que passa a nossa tradição ocidental nesse campo da razão prática entre ética, política e direito. A questão que é posta, é colocada, se dá da seguinte forma: onde nós podemos encontrar a verdade, onde nós podemos encontrar a justiça? Só podemos encontrar a verdade, a justiça, em algo permanente, estável, em algo que não esteja em mudança. Porém, se nós olharmos na nossa tradição, nós vamos perceber que houve um filósofo chamado Heráclito que identificou o seguinte: dê uma olhada para a realidade e você vai perceber logo que tudo está em constante movimento, tudo está em constante devir. Não existe nada permanente nessa realidade, nem mesmo as leis. Então, a busca pela justiça, na visão deles, não poderia ser alcançada aonde há mudança, onde há constante alteração, aonde existe o devir. Logo, o Heráclito, que ficou conhecido com aquela frase de que o homem não entra duas vezes no mesmo rio, até porque na segunda vez já não são mais as mesmas águas, né? Tudo está em constante fluir, constante movimento, ele enuncia a seguinte regra: ora, o ser é e o não ser é. Isso, aparentemente, não tinha nenhuma implicação, até que um outro filósofo, chamado Parmênides, ele aparece e diz o seguinte: olha, preste atenção, Heráclito, o que você está afirmando é um absurdo do ponto de vista lógico. Como que eu posso sustentar que algo é e o não é continua sendo? O Heráclito ia dizer o seguinte: olha, é porque tudo está em movimento, Parmênides. Se eu estou aqui agora, eu sou. Se eu dou um passo para cá, eu não sou o que era, mas continuo sendo o que fui, né? Essa bobagem que nós muitas vezes rimos, isso deu ensejo ao nascimento do método dialético. Ou seja, a própria contingência, o próprio devir histórico, ele é o quê? Marcado pela contingência, marcada por um processo dialético. E o direito não se distancia desse método. Por outro lado, o Parmênides era mais lógico. Ele disse: se o ser é, o não ser só pode não ser. Com o Parmênides, nós temos algo diferente. Nós temos o quê? A reivindicação, primeiramente, do princípio de identidade, do princípio de não contradição. E, muito corretamente, muitos autores afirmaram: a bomba atômica começa a explodir no poema de Parmênides. Ou seja, toda a construção técnica que nós possuímos hoje, ela se pauta no princípio de identidade. Todo o aparato tecnológico, muitas vezes, que nos assombra, são construções derivadas dessa estrutura, dessa matriz técnica. Então, de certa forma, nós temos duas metodologias. A dialética, de um lado, que se pauta pelo movimento, e, de outro, a lógica, que busca a permanência, o inalterado. Veja, se vocês olham para essas duas perspectivas, o direito, de um lado, muitas vezes se prende numa estrutura lógica, com a pretensão de assegurar a segurança jurídica, mas ele não pode perder de vista as mudanças sociais que operam dentro de um ciclo dialético. É uma certa dificuldade. Porém, um filósofo que vem depois desses dois autores, Platão, ele deu uma olhada para isso e falou o seguinte: olha, e não é que o Heráclito tem razão, mas não é também que o Parmênides tem razão? Os dois têm razão. E, para dar a razão aos dois, ele fez algo bastante interessante. Ele falou: vamos dividir o mundo, né? O mundo da mudança fica aqui, esse mundo da nossa realidade onde nós estamos inseridos, e vamos colocar num plano inteligível, que nós chamaríamos de mundo das ideias, vamos colocar lá o mundo do Parmênides, o mundo do ser, da permanência, da verdade e da justiça. Ora, então fica para o direito, no contexto grego, basicamente o seguinte: se eu quero saber acerca da validade de uma lei dada, positivada, eu tenho que me remeter agora a um mundo inteligível, onde eu possa alcançar a justiça que legitima essa lei positivada. No fundo, você cria uma dualidade em que a própria legitimidade da norma ou da lei está fora dela, está no mundo inteligível. Competindo quem? Aqueles mais capazes de alcançar um dia essa iluminação e encontrar essa verdade plasmada no mundo das ideias. Veja, o Aristóteles vem na sequência e fala o seguinte: olha, já é difícil entender esse mundo, que dirá duplicá-lo.
vamos parar com essa bagunça e vamos colocar num mundo só. Porém, a consequência da reflexão aristotélica foi basicamente o seguinte: ora, nós não temos dois mundos, mas, com esse mundo que nós temos aqui, nós vamos ter que trabalhar com algo bastante significativo. Por quê? A lei, ela é particularizada. Ela é o que? É uma decorrência de etos diferentes que nós temos na Grécia. Porém, a justiça tem que se dar num plano de universalidade, de uma extensão universalizada. Portanto, mudou o foco. A lei positiva é variável, ela está no âmbito da variabilidade. No entanto, a legitimidade deve se encontrar na universalidade. Veja, isso nos acompanha até hoje. Nós temos uma dificuldade muito grande, por quê? Quando nós falamos em justnaturalismo, justpositivismo, pós-positivismo, no fundo, nós estamos o quê? Tentando encontrar um parâmetro de universalidade para aquilo que tem o quê? Validade em contextos localizados. Não é? Então, essa relação de particularidade, que é um âmbito contingencial, com a universalidade que guarda, que mantém a essência da justiça ou da verdade, isso entra e se acomoda no cristianismo. E o cristianismo tem a ideia de que a lei está estendida universalmente, assegurada por Deus. E consegue manter essa estrutura aristotélica, sobretudo até o final da Idade Média. Ou seja, nós temos uma leitura de que Deus concede a lei divina da sua perspectiva universal, essa é manifesta na natureza e nós particularizamos pela positivação na lei humana. Porém, a lei particular humana não pode estar, de certa forma, desvinculada dessa universalidade divina. Meus caros, isso nos acompanha na nossa tradição. Isso marca, fundamentalmente, o justnaturalismo. Contudo, quando nós alcançamos a modernidade, nós temos uma inversão bastante significativa nesse campo específico da razão prática, nesse campo filosófico que se ocupa a todo momento com a reflexão da ação, do ponto de vista pessoal, coletivo e normativo. Porém, nós temos uma diferença significativa. A modernidade, ela é marcada fundamentalmente pela antropologia e pela secularização. O que significa isso para nós? Significa, do ponto de vista antropológico, que começamos a ter consciência da diversidade, ou seja, a própria configuração de valores, de eticidade, é diverso. Portanto, nós teríamos uma dificuldade enorme, tal como o cristianismo pretendeu lá atrás, na Idade Média, de estender valores universais para toda a Europa. Ou seja, ide até os confins da terra e proclamai a verdade. Anunciai o evangelho como se fosse uma pretensão universal. O cristianismo teve uma pretensão de buscar um valor e universalizar. A modernidade, ao contrário, pelo próprio quesito da secularidade, ela acaba o quê? Ela acaba reconhecendo que a eticidade, os valores, são altamente relativizados. Portanto, a razão prática ela passa, a partir do filósofo Kant, a operar da seguinte forma. No lugar de ética, nós falamos agora em moral. Moral, política e direito. Então, guardem isso com vocês, que é importante. Eu vou retomar isso no final da minha fala. No contexto da antiguidade, nós tínhamos ética, política e direito. A modernidade fala de moral, política e direito. O que mudou? A relação entre ética e moral. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque é importante, ao final, quando eu retomar aqui a questão tão em voga hoje do pós-positivismo. A diferença entre ética e moral, de forma muito geral para nós, é assegurada da seguinte forma. Ética se ocupa de valores, costumes, tradições. A moral, ela se ocupa com princípios provenientes da própria racionalidade, no sentido de assegurar o quê? Normas com pretensões de validade universal. Portanto, a moral ela está fincada na razão, nesse projeto de racionalidade que a modernidade instituiu como possibilidade emancipadora, não só do homem, mas também da sua sociedade. A ética, por outro lado, baseada em costumes, valores e tradições, nem sempre ocupa uma tematização racional, crítica e reflexiva. Né? Eu costumo dizer, um bom exemplo disso, e o Otávio tem conhecimento desse fato, de um professor lá na Universidade Estadual de Londrina que gastou 10 anos pesquisando a língua dos caigangues. E, quando ele finalizou a pesquisa, ele produziu um livro e fez questão de lançar esse livro da língua dos caigangues lá na tribo, lá entre os índios.
enquanto ele falava, uma senhora no fundo estava simplesmente tirando uma folha do seu livro, enrolando com um pouquinho de fumo, e estava pitando o seu livro. Ou seja, literalmente fumou o livro do professor. E eu pergunto, isso é falta de educação? Não, isso é uma questão de valores. Uma comunidade que tem valores e tradições pautada numa tradição oral, o que importa, o que serve o livro. Não é? Pessoal, Alberto, daqui a pouco a gente vê o Belar pitando o nosso livro aqui fora. Não ia dar certo, né? Aí seria um desrespeito, né? Seria um desrespeito. Mas, veja, basta você andar um pouquinho fora do seu ethos que você percebe a diversidade de outros ethos, ou seja, de outros valores, outros costumes, outras tradições. Né? Então, nesse aspecto, nós temos um elemento importante para nós. Por quê? Porque o filósofo Kant ele vai fazer uma separação entre ética e moral. Vai dizer o seguinte, olha, calma aí. Como a eticidade, os ethos são variados, nós não temos mais possibilidades, pela consciência antropológica e pela secularização da sociedade moderna, nós não temos mais condições de extrair um ethos e dizer esse é o parâmetro para mensurar a ação dos demais. Não temos isso. E, por outro lado, ele vai fazer uma separação da moral, como esse núcleo da própria capacidade racional de estabelecer princípios para a ação, ele vai separar a moral da legalidade. Veja, aqui nós temos um elemento muito importante. Por quê? Porque a moral ela se plasma na autonomia da vontade. Ela se pauta na intenção do agir, né? Numa ação configurada pelo dever de uma imposição, de uma obrigação dada pela própria razão humana. E a legalidade, por outro lado, ela é baseada digamos, na leitura do Kant, numa heteronomia da vontade. Ela se pauta na materialidade do ato, numa ação conforme ao dever. E aqui nós temos um elemento fundamental. Por quê? Porque se vocês perguntarem, Clodomiro, qual é o parâmetro, então, dentro da obra do Kant, para mensurar a moralidade de um ato? Eu vou dizer, é a intenção, e a intenção nós não aprendemos. Portanto, a validade da moralidade nessa perspectiva, ela se torna nula. E nos resta tão somente o quê? A perspectivação de uma ação do ponto de vista do conteúdo, da sua materialidade. E quem compete fazer isso é o direito, que aprende a estrutura da ação do ponto de vista da legalidade. Ora, quando Kant demonstra que moralidade não tem nada a ver com legalidade, e legalidade se constitui um campo autônomo em relação à moralidade, surgem duas correntes. A primeira vai dizer o seguinte, olha, como a moral e o direito são campos distintos, né? Então, podemos dizer que a legalidade não tem absolutamente nada a ver com a moralidade. Ora, isso dá ensejo a uma leitura altamente positivista. Ou seja, vamos manter a legalidade independente da moralidade. O que importa é a legalidade. E se nos perguntarem onde está a legitimidade dessa legalidade, vamos responder que a legitimidade se ampara na própria legalidade que forma a norma. Ponto final. Né? Tranquilo. Por outro lado, você tem uma segunda corrente. Uma segunda corrente vai dizer o seguinte, olha, se a moral é uma coisa e o direito é outra, se a moral é uma coisa e a legalidade é outra, o que nós precisamos é conectar a legalidade à moralidade. Ou seja, estabelecer cada vez mais um vínculo de subordinação do direito à moral. E isso, na verdade, você tem aqui uma forma escamoteada de reposicionar o justnaturalismo numa perspectiva racional. Né? Então, essas duas correntes, elas caminharam do século XVIII, digamos assim, do século XVIII para cá. Aqueles que advogam a relação de separação entre direito e moral e aqueles que vão dizer, olha, é necessário que a justificativa da legitimidade jurídica esteja amparada na moral. Agora, olha que interessante. Se você caminha por essa perspectiva de vinculação do direito à moral, você está, no fundo, reposicionando na modernidade uma visão pré-moderna no estilo platônico. Ou seja, a lei positiva tem que se vincular a algo maior que ela, mesmo que esteja num plano inteligível, sabe Deus se alcançável em algum momento. Né? Então, esse debate nos acompanha, e esse debate me parece que ele ganhou força do lado positivista. Ou seja, o positivismo foi ganhando a dianteira desse debate, de tal forma que o positivismo jurídico aliado ao positivismo kantiano do século XIX, conseguiram fazer uma fusão num aspecto muito importante e significativo.
O direito para o positivismo se torna o quê? Se torna elemento eminentemente técnico, quando operado eminentemente pela legalidade. Então, o que nós olhamos, o que nós enxergamos no positivismo? Uma mudança de lado, ou seja, o direito sai do campo da razão prática, onde ele dialogava com a moral e com a política, e migra do ponto de vista positivista para onde? Para o plano técnico epistemológico da ciência moderna. Veja, o direito não deixa de perseguir a objetividade, não deixa de perseguir o quê? Uma norma de validade objetiva. Porém, isso não é mais cifrado pela ótica da racionalidade prática, mas é agora cifrado pela ótica do tecnicismo imposto pelo paradigma do próprio positivismo. Então, essa mudança de lado do direito fez com que ele abandonasse a razão prática e colocou definitivamente o direito na iminência da técnica, da tecné. Aquilo que eu disse anteriormente, no começo, né? O direito volta, né? Sai da praxis e volta para um campo eminentemente técnico, né? Aquilo que acaba por reivindicar, da parte do direito, uma pretensão de cientificidade, de transformá-lo numa ciência jurídica, sendo regida pelo mesmo estatuto de cientificidade que opera o campo das ciências naturais, quando se refere a um fato da natureza. Porém, com a diferença que nós estamos falando de fatos institucionais do ponto de vista jurídico. Então, nós voltamos aqui, nessa altura da minha exposição, se o direito ele é técnico, do ponto de vista positivista, ele não mais faz parte da praxis, ele não mais faz parte da razão prática. Então, nós voltamos ao ponto de partida da exposição, ou seja, qual a relação entre direito e humanidades? Se o direito hoje, de fato, ocupa o campo da técnica, a humanidades, ou as humanidades, muitas vezes são olhadas na perspectiva da poiesis. Então, recoloca-se o debate da relação de utilidade e inutilidade. Ora, se o direito ele persegue a utilidade do seu fazer, da sua operacionalidade, pelo conhecimento e pela habilidade que se emprega para a sua movimentação, por que, então, o direito precisa se envolver com essas áreas menores totalmente inúteis? É justamente nessa perspectiva que nós situamos, para muitos, aliás, muitos situam o debate, colocando o seguinte: ora, basta você olhar e ver aí alguém falando de direito pós-positivista, que a primeira mensagem que aparece é a relação direito e moral. Ora, nessa perspectiva, nós temos que levar em relação a alguns aspectos. Primeiro, se o direito hoje ele é eminentemente técnico, nós vamos começar a perceber que o critério para a sua aferição se dá no caráter da eficiência, da eficácia. Ou seja, a eficiência e a eficácia mensuradas por ditames funcionais da própria sociedade, muitas vezes aliado, pelo que o doutor Abelard chamou a atenção várias vezes, pelo poder econômico. Ou seja, nós não podemos, pelo que eu entendi, nós não podemos desconsiderar o papel que a economia exerce dentro da sociedade. Não podemos ser ingênuos de ficar aqui com um discurso ético e moral. Por quê? Porque a funcionalidade sistêmica de produção capitalista ela perpassa pelo viés da eficiência e da eficácia. É por aí que também nós somos cobrados na nossa própria interação social, né? Porém, o direito, além de olhar por essa perspectiva, tem que olhar também o poder social, né? E um outro aspecto que nós podemos levar em consideração aqui é o seguinte, que o próprio direito ele mantém hoje, dentro dessa estrutura eminentemente técnica, uma fissura naquilo que nós podemos chamar, de um lado, da prática profissional e da pesquisa jurídica, de outro lado. Ou seja, a prática profissional ela exige, de certa forma, o conhecimento técnico, mas essa prática profissional ela não pode estar o quê? Desvinculada da sua pesquisa, ou seja, da pesquisa que permite entender o porquê de fazer a prática jurídica no contexto da própria sociedade. Então, essa marca entre utilidade, de um lado, pela eficiência técnica do direito, e a inutilidade que as humanidades apresentam de outro, é o que apresenta-se no olhar de muitas pessoas. Agora, eu chamo a atenção aqui para o seguinte aspecto. Aquilo que, muitas vezes, para nós é inútil, né? É totalmente inútil, isso permite um certo grau de mudança de estruturas de pensamento. Vou traduzir isso que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes nós olhamos e falamos, poxa vida,
essas questões teóricas, abstratas, elas não nos ajudam muito. E aí nós nos enganamos. Por quê? Porque elas nos ajudam demasiadamente para entender a estrutura de pensamento que molda a nossa época. Eu costumo dizer o seguinte: a nossa realidade, o nosso dia a dia, ele é marcado por fatos. Né? Basta você abrir um jornal, você vai ver a quantidade de fatos. Porém, esses fatos, eles demandam de conceitos que explicitem a inteligibilidade do fato. E, se você olhar, os conceitos não estão sozinhos, eles estão amparados numa estrutura de pensamento. O que acontece é que, muitas vezes, nós só olhamos os fatos. Nós sequer temos conceitos na manga para explicitar a inteligibilidade do que aconteceu. E, quiçá, entender a estrutura de pensamento que está amparando esses conceitos para a constelação histórica da nossa época. Então, nesse aspecto, eu creio na importância das humanidades. E um exemplo bastante significativo que eu gostaria de trazer aqui para vocês é um fato que marca a nossa tradição do pensamento ocidental. Se nós recuarmos aqui e voltarmos, por exemplo, no século XI, no contexto da Idade Média, nós vamos perceber que lá havia um religioso, um beneditino, que disse uma frase que ficou muito famosa para todo o Ocidente. Ele dizia: a filosofia, ela é serva da teologia. Ela só tem uma ocupação. Ela só serve de instrumento para a teologia. Ela não tem autonomia própria. Pedro Damião estabeleceu essa frase e, logo na sequência, os cristãos latinos ocidentais começaram a se deparar com o conhecimento de algumas obras da lógica aristotélica. Veja que interessante. Um contexto de fé que se pautava pela tradição revelada, de repente se encontra com o filósofo Aristóteles, desconhecido há mais de 1000 anos. E a lógica começa a suscitar alguns elementos interessantes. Por quê? Porque alguns monges olhavam para aquele referencial lógico e diziam o seguinte: por meio da lógica nós podemos compreender um pouco melhor a nossa fé. Ou seja, o recurso filosófico ele permite o quê? Um grau de maior maturidade, de inteligibilidade para a fé. Outros, na posição de Pedro Damião, falaram: não, deixa isso fora, porque isso pode atrapalhar. Agora, a partir do momento que essa lógica começou a colocar questionamentos da seguinte forma: ora, será que Deus pode tudo? Pode. Deus pode tudo, porque Ele é onipotente. Então, se Ele pode tudo, Ele pode pecar, Ele pode enganar, Ele pode mentir, Ele pode sacanear com a gente, Ele pode não cumprir as suas promessas. Não, isso não pode. Bom, mas se Ele não pode tudo, então Ele já não é onipotente. Veja, essas questões começaram a colocar o quê? Em xeque a segurança teológica. Se nós almejamos uma segurança jurídica, ali, do ponto de vista da fé, você está colocando em xeque a segurança da própria fé. Portanto, foi fundamental que se utilizasse todo esse arsenal de racionalização para a melhor interpretação possível, assegurando o seguinte: a permanência, a fixação, a racionalização da divindade, para que pudéssemos ter uma fé inteligível. Veja, uma fé inteligível. Nesse aspecto é que eu digo a vocês, a filosofia se torna importante. Ela se torna importante por quê? Porque ela busca conceitos que permitem uma inteligibilidade para determinados aspectos, que muitas vezes nós ficamos dando chute no achômetro, né? Simplesmente no achômetro. Então, nesse cenário em que a filosofia era simplesmente a serva da teologia, esse cenário começa a se modificar do século XII para o século XIII. Por quê? Porque os cristãos começaram a perceber que outras obras da tradição filosófica chegavam ao seu conhecimento, sobretudo por meio dos árabes. Né? Os árabes já tinham alcançado ali o norte da África, já tinha alcançado a Península Ibérica. Eles estavam o quê? Eles estavam de todo o conhecimento da tradição antiga da filosofia e, portanto, começava a verter essas obras para o latim. E isso começava a preocupar, sobretudo, a igreja, que tinha o quê? Um problema de segurança teológica. Como que nós podemos crer dentro de uma estrutura em que somos questionados, dinamitados por várias perspectivas teóricas? Então, da mesma forma que hoje nós temos várias teorias concorrentes no mercado, tentando nos ajudar a entender o papel da sociedade, o papel do direito, isso e aquilo, naquela época também. Só para listar para vocês, nós tínhamos
o neoplatonismo em 3 vertentes, a agostiniana, do Dionísio Pseudo-Areopagita, do muçulmano Avicena. Nós tínhamos o aristotelismo, nós tínhamos os averroístas, né? Os discípulos de Averroes, um grande pensador aristotélico muçulmano, e nós tínhamos também uma teologia conservadora de base agostiniana. Tudo isso formava um mosaico de complexidade em que a Igreja se viu na seguinte questão: qual dessas perspectivas teóricas é a que melhor revela a expressão da fé no nosso momento histórico? Nós temos aí no mercado, né, os defensores da modernidade, da pós-modernidade, da hipermodernidade, enfim, várias perspectivas teóricas que concorrem e patinam quando tentam explicar a nossa própria realidade. Então, no contexto do século XIII, essas várias vertentes, elas conseguiram se acomodar numa explicação de síntese dentro de uma instituição que foi fundada no começo do século XIII, que, eu acredito, é a instituição medieva mais permanente entre nós, que é a universidade. Ou seja, a universidade é esse espaço onde nós podemos construir e produzir o conhecimento. É um espaço que serve de institucionalização e canalização de todo o conhecimento disperso, onde nós realmente podemos fazer grandes sínteses, grandes possibilidades de leitura do momento atual. E foi justamente a figura de Tomás de Aquino que conseguiu fazer essa síntese dessas várias correntes teóricas, assegurando, pacificando por um certo tempo a segurança teológica da Igreja. E é justamente essa síntese tomista, escolástica do século XIII, é justamente essa síntese que ela chega até nós por meio dos portugueses. Nós devemos levar em consideração que, no século XV, parte dos países europeus já estavam se distanciando dessa estrutura sintética, dessa síntese escolástica de Tomás de Aquino, e partindo para o Renascimento, para as ideias de vanguarda, de um projeto de racionalidade, ideias científicas, desenvolvimento de técnica. Porém, nós aqui no Brasil, por via dos portugueses, tivemos o que? A inserção das ideias escolásticas entre nós. Então, o Brasil ele vai permanecer medievo por alguns séculos. Por quê? Porque durante o Brasil colônia, essa estrutura se mantém pelo poder da Igreja. Quando nós alcançamos o processo, por volta aí de 1700 e pouco, com a Reforma Pombalina, na tentativa de implantação do pensamento científico no Brasil, primeiro, nós não tínhamos as estruturas para acomodar isso, e, por outro lado, o próprio Pombal não conseguiu efetivar as suas ideias. Nós caminhamos até o ciclo da independência em 1822, e vocês sabem muito bem que 2 anos depois nós tivemos a primeira Constituição do Império, em 1824. E essa Constituição veio simplesmente o quê? Referendar a Igreja Católica como religião oficial do Império. Ou seja, uma instituição que prolongou a permanência da escolástica do século XIII entre nós, e isso está muito implicado na formatação da nossa estrutura cultural, do DNA da nossa própria cultura. Nós avançamos, portanto, ao período da proclamação da República, em 1889. E aí, para muitos autores, nós temos o quê? Nós temos um corte com essa estrutura escolástica por meio de ideias novas que estavam vindo da Europa, por meio, sobretudo, da Real Academia Militar Brasileira. Ora, é por meio das ideias positivistas, do positivismo científico e não jurídico, trazidas à baila no século XIX na França, essas ideias penetram o Brasil. E aí nós começamos a perceber o seguinte: temos 2 vertentes teóricas, minimamente, que possam se complementar, dialogar, que era, de um lado, a escolástica mantida pela Igreja e o positivismo, de certa forma, levado adiante pelos ideais da Real Academia Militar e que, de certa forma, tem uma expressão, mais tarde, nas próprias faculdades de Direito, criada no século XIX, Recife, Olinda e depois em São Paulo. O que eu quero com tudo isso dizer para vocês é o seguinte: acompanhe a estrutura de pensamento que move o Brasil, que move aquilo que nós não vemos, mas que ajuda, de certa forma, a explicar os fatos da nossa sociedade. Nós vamos perceber que o Brasil entra, possivelmente na modernidade,
num sentido secularizado, a partir do início do século XX. E isso de forma mais específica no ano de 1934, com a fundação da primeira universidade brasileira, a USP, em 1934. Veja, é um outro aspecto interessante. Por quê? A universidade criada no século XIII, na Europa, foi o ponto fundamental da virada ocidental. Se nós olharmos para o sociólogo Max Weber, ele vai dizer: a diferença fundamental do Ocidente e Oriente está marcada na universidade, na forma como nós produzimos o conhecimento, na forma como nós disponibilizamos esse conhecimento. A universidade foi criação na Argentina, por exemplo, no século XVII, no Brasil, no início do século XX. Uma pequena diferença e levando em consideração um aspecto ainda bastante significativo. Essa universidade, de ideais franceses, que começa a formar, digamos, uma inteligência da nossa nação, né, fazendo com que o Brasil deixe de lado esse caráter de fazenda, né, e comece, de fato, a ingressar na modernidade tardia, que a Europa já havia construída no século XVI, nós começamos a perceber que esse ciclo da formação intelectual brasileira, da formação das humanidades, filosofia secularizada, a realidade da explicação da teoria social brasileira, sociologia, ciência política, isso dura apenas 30 anos. Por quê? Em 1964, você tem o golpe militar e você tem o quê? Um decreto bastante significativo, que é um decreto anti-humanidades, antifilosófico, anti-sociologia, etc. e tal. Então, nós temos o quê? Nós temos um abandono dessa construção que, de certa forma, estava plasmando a inteligência do nosso país. 64, portanto, vai produzir algumas questões significativas. Primeiro, o exílio de muitos intelectuais. E esses intelectuais que se refugiam na Europa, Estados Unidos, outros países da América, eles acabam o quê? Eles acabam se debruçando dentro das suas áreas de conhecimento, e posso dizer aqui posso dizer com toda certeza, né, na minha área específica, que parte desses intelectuais produziram grandes sínteses filosóficas lá fora, mas que não dizia absolutamente nada do que se passava no Brasil. Né? Ou seja, não se questionava absolutamente nada. Por quê? Porque é muito fácil você se refugiar na história do pensamento ocidental, na história da filosofia, produzir grandes sínteses, mas que essa síntese não diz absolutamente nada do contexto totalitário que se passava no nosso país. Então, esses intelectuais se refugiam, né, se isolam. E o direito aqui dentro, nesse período? O doutor Abelar chamou a atenção do papel do magistrado dentro de um regime totalitário. Ou seja, o regime totalitário ele despede o direito. Por quê? Se o direito exige a legalidade, por que manter a legalidade num contexto totalitário? Ou seja, o direito acaba sendo despedido da sua participação ativa na construção do próprio Estado. Essa que é a verdade. Né? E, por outro lado, parte dos intelectuais que não saíram do Brasil, eles se refugiaram, em parte, dentro de institutos isolados aqui dentro do país, para tentar entender a realidade do país numa ótica marxista. E aí nós temos um aspecto interessante. Qual seja? Nós temos, por exemplo, em 1968, o famoso seminário Karl Marx, que foi idealizado por vários professores da USP, recém-aposentados, com 3 anos de atividade, o próprio Fernando Henrique Cardoso, o José Arthur Gianotti, que foram os 2 criadores do SEBRAP em São Paulo, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que, na verdade, tentavam entender a nossa realidade na ótica do marxismo. E isso cria um elemento bastante significativo para a nossa análise. Por quê? Porque o próprio marxismo ele tem o quê? Um elemento impeditivo para assegurar uma leitura positiva do direito. Portanto, os marxistas, na medida que tentam entender a realidade, eles jogam o direito fora. Por quê? Porque o Estado é totalitário, o Estado é o quê? Exercício da dominação social. E o direito é o braço da legalidade dessa dominação. Então, o direito não tem o quê? Não teve vez na própria leitura da realidade brasileira na ótica marxista. Se os intelectuais não levaram o direito a sério, o próprio direito, os nossos juristas, estavam o quê? Estavam também limitados de qualquer exercício pela forma como o regime impôs um sistema totalitário aqui dentro. No fundo, me parece que nós tivemos, na década de 60, até o processo de redemocratização em 84, 85,
nós tivemos, na verdade, algo muito semelhante ao que ocorreu na Europa nazista das décadas de 30 e 40. Havia um jurista famoso na Alemanha, Franz Neumann, que dizia mais ou menos isso. De um lado, o direito nazista é a vontade do Führer, portanto, você não tem um direito, né? É uma ausência do direito. E, por outro lado, os intelectuais de esquerda, que estavam tentando entender a realidade do capitalismo tardio daquela época, também, numa matriz marxista, despediram o direito como qualquer... despediram o direito como possibilidade de compreender a sociedade e encontrar, na ótica jurídica, um elemento também emancipatório. Franz Neumann foi um autor que fez parte do círculo dos chamados teóricos críticos, membros da Escola de Frankfurt, e foi muito perseguido, justamente por ter ideias um tanto quanto avançadas na sua época, dizendo que o próprio direito liberal permitiria a possibilidade de assegurar alguns direitos travados nos movimentos sociais. Ou seja, era liberal demais para um mundo marxista ou de esquerda demais. E, por outro lado, o totalitarismo comendo solto na Europa. Então, nós temos nesse cenário a possibilidade de ler os dois lados da moeda. O contexto europeu e o contexto brasileiro. No contexto europeu, nós temos o quê? Nós temos a manifestação do totalitarismo nas décadas de 30 e 40. E, no pós-guerra, começa um processo de crítica muito intensa dessa estrutura positivista do direito, naquele corte kantiano, em que, ora, a legalidade não tem nada a ver com a moralidade, vamos nos refugiar na técnica. E é justamente pós-guerra que começa uma crítica pesada aos fundamentos da legitimidade dada pelo próprio positivismo jurídico. Então, o direito começa a entrar numa reflexão contemporânea, sinalizada por muitos autores, sobretudo pós-Hart, com as críticas do Dworkin. Nós começamos a entrar num patamar do direito contemporâneo com uma crítica pesada às estruturas da legalidade positivista. E no Brasil? No Brasil, nós estamos do outro lado. O nosso totalitarismo também é tardio. É um totalitarismo de 64 a 84. E aqui dentro, o direito, nesse período, limitado, refém das estruturas do próprio regime totalitário, o direito simplesmente ele vai sobreviver, do meu ponto de vista, naquilo que nós podemos chamar de prática jurídica. Ou seja, o direito continua se movimentando dentro de uma prática jurídica, mas ele não coloca em nenhum momento questionamentos do ponto de vista de uma pesquisa jurídica. Ou seja, o direito funciona, mas nós não tematizamos suficientemente a quem esse direito está servindo. E quando alguns juristas aparecem no cenário e falam o seguinte, olha, precisamos de filosofia e sociologia, infelizmente, vão bebericar em fontes de uma tradição escolástica neotomista em que essa estrutura, infelizmente, já não responde mais aos anseios da nossa realidade contemporânea. Então, há, de certa forma, essa cisão entre a prática profissional, que atinge, de certa forma, uma grande excelência, mas que tem o quê? Um déficit do ponto de vista da sua pesquisa jurídica, acompanhando a excelência que se faz do ponto de vista profissional. É também nesse cenário, final da década de 70, que nós temos o quê? O retorno dos intelectuais. Esses intelectuais que foram expulsos do país, eles começam a voltar. E cada um volta com um título debaixo do braço. Eles se transformaram em quê? Em doutores lá fora. Fizeram seus mestrados, seus doutorados em importantes universidades europeias, discutindo temas que não tinham nada a ver com a realidade brasileira, mas voltaram para cá como doutores. E é justamente o retorno desse pessoal, dessa inteligência que estava no exílio, voltando ao Brasil, começa um processo, ainda no final da década de 70, de consolidação dos cursos estrito sensu na área de humanidades. Ou seja, você começa a formação dos mestrados e doutorados nas áreas de filosofia, sociologia, ciência política, nas principais universidades brasileiras, a USP, a Unicamp e tantas outras, espalhadas aí, sobretudo na região sudeste e sul do Brasil. Por outro lado, o que nós temos? Nós temos um déficit em relação ao direito. Por quê? Porque o direito acompanhou essa visão dentro do período totalitário, gastando a sua energia, a sua força na prática profissional e não dando a devida atenção à pesquisa jurídica. Por quê? Porque também não tinha espaço para fazer pesquisa jurídica. Como você vai dialogar com os caras no poder? Não tem como, não tinha essa abertura, não tinha essa possibilidade. Porém, o direito,
só foi realmente perceber a importância de se voltar para a pesquisa jurídica após a Constituição de 88. Por quê? Porque começamos a entender que agora nós temos, de fato, uma missão bastante significativa e interessante, que é a construção do Estado democrático de direito. O direito, portanto, ele se volta, ele volta o seu olhar para as humanidades. Ele volta a olhar para as humanidades numa tentativa de aproximação do diálogo. E digo mais, as humanidades fazem o mesmo percurso. Se você olhar na década de 90, começa vários movimentos no campo da filosofia, da ciência política, da sociologia e todas as outras áreas correlatas de buscar o que? Uma inserção no próprio direito. Ou seja, tentar entender o direito. Por quê? Porque sem o direito nós não entendemos a própria realidade do Estado brasileiro. Não há possibilidade, do ponto de vista da sociologia, da ciência política, da filosofia política, fazer uma leitura da realidade brasileira sem contar com o direito. O direito é parte integrante do Estado, é parte fundamental da própria construção democrática desse país. Então, nós começamos a perceber esse movimento de sincronia na década de 90 para cá. Porém, há um detalhe, e bastante significativo, que eu chamo a atenção. Se os mestrados e doutorados nas áreas de humanidade já haviam se consolidado no começo da década de 90, e foi justamente esse o período que começamos a exportar os cursos de graduação dessas áreas para todo o interior do país, infelizmente o direito, muito ocupado com a prática profissional, ainda tem um déficit do ponto de vista da pesquisa jurídica. Ou seja, se vocês olharem hoje os dados da CAPES, nós só temos um programa de doutorado e mestrado em direito em toda a região norte do país. Então, há um déficit do ponto de vista da pesquisa. Há um déficit que demonstra, por dados trazidos pela própria CAPES, que nós temos apenas 67 programas estricto sensu de mestrado e doutorado no país para uma clientela de mais de 1.240 faculdades de direito. Então, é urgente o direito se voltar para a sua pesquisa, integrado com as outras áreas do conhecimento, para que nós possamos, de fato, levar o direito além da prática profissional, levar o direito também na dimensão da sua pesquisa jurídica. Portanto, dentro dessa realidade toda, e já para finalizar, para não tomar muito tempo de vocês, nós começamos a perceber que o direito, além de ser parte inerente para a construção da identidade da democracia do Estado brasileiro, ele não pode fazer isso meramente na dimensão técnica. Veja, não é pelo critério da eficiência e da eficácia que nós vamos construir a identidade da democracia desse país. Na verdade, o que nós precisamos é a recomposição do sentido da razão prática. É a integração do direito, cada vez mais, no seu campo próprio originário, que é o campo da razão prática. E é justamente esse campo da razão prática que começa a ser reabilitado na Europa do pós-guerra. Quando eu disse anteriormente que a grande crítica, a crítica pesada em relação à legalidade do positivismo vem depois do nazismo, vem depois da Segunda Guerra Mundial, nós começamos um processo de aprendizagem na década de 50 e 60 que colocou o direito no campo da contemporaneidade, ou seja, exigindo que o direito também pudesse se mover dentro de uma estrutura que é a estrutura da razão prática. Há um movimento na Alemanha chamado Movimento da Reabilitação da Razão Prática, que surge na década de 60 e que alcança, do meu ponto de vista, o Brasil na década de 90, que começa esse processo. Só que esse processo ele precisa o quê? Ele precisa, primeiramente, desmantelar duas estruturas de pensamento que teve um impacto decisivo no século XIX e início do século XX, sobretudo aqui no Brasil: o positivismo e o marxismo. O positivismo por reduzir demasiadamente a estrutura do direito a meramente prática técnica, e o marxismo por depositar ceticismo excessivo na possibilidade emancipatória do direito fazer algo importante, significativo para a sociedade. Então, o processo de reabilitação da razão prática perpassa a tentativa